quem aí não está muito por dentro das propostas que Donald Trump trouxe, né, ao longo da sua campanha eleitoral, ele já falou que vai impor, né, assim como ele fez no seu último mandato, taxação sobre produtos importados, Tarifas, principalmente da China. Né? E uma dessas principais consequências disso é o quê? Naturalmente, um aumento da inflação norte-americana. E se a gente tiver inflação americana mais alta, a gente vai ter que conviver com juros mais altos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Né? Então, esse é um primeiro reflexo da eleição, tanto que, instantaneamente, né, logo após o anúncio da reeleição de Donald Trump, o índice DXY, que é um índice que mede, né, o comportamento do dólar em relação a várias moedas estrangeiras, como euro, libra esterlina, iene japonês, né, o dólar já se valorizou. E é uma tendência que a gente vai ter, de inflação mais elevada mundo afora, taxas de juros mais elevadas mundo afora para conter essa inflação e dólar valorizado, que corrobora o quê? Um maior ciclo inflacionário. Então, essa é a primeira consequência que a gente vai ver de eleição de Donald Trump. E queria saber, inclusive, do Marco, que a gente estava até trocando figurinhas sobre isso, né, Marco, antes da transmissão começar. O que você precifica aí que vai acontecer de agora em diante? Bom, relacionando à renda fixa, eu acredito que nós teremos sim um ciclo inflacionário. Na verdade, uma continuidade do ciclo. Não acho que isso vai cessar por agora. E a economia americana, ela meio que manda em todas as outras, de certa forma, porque é uma referência. Se você tem juros aqui no Brasil em 0% e juros americanos em 2%, para que alguém de fora iria investir no Brasil? Para que investidores que conseguem direcionar recursos para o dólar, para a economia americana, iria investir no Brasil? Não faz sentido. Então, tem que existir, pelo Brasil ser um país emergente, ser um país que tem um maior risco de crédito no geral, ele tem que ter um diferencial de juros. Então, isso vai fazer com que a nossa moeda se desvalorize caso as novas políticas sejam políticas de aquecimento da economia, de certa forma, né, reduzindo juros. Se elas se manterem da mesma forma, mantendo os juros altos, isso vai fazer com que a renda fixa continue pagando bem, mas, ao mesmo tempo, esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, porque a economia norte-americana, com a inflação mais alta, você tende a ter juros mais altos por lá, tendo juros mais altos por lá, você tem juros mais altos em todos os países do mundo. Essa é a referência que eu queria trazer aqui, a diferença de juro real. Por isso que a renda fixa aqui vai continuar pagando mais, e por isso que a gente está trazendo esse assunto de renda fixa aqui para vocês. Mas diz o Laranjão, pelo menos a princípio com as suas escolhas imediatas, que ele está querendo ser um pouco mais austero, inclusive criando um departamento que tem nome de criptomoeda para a gente diminuir o número de burocratas nos Estados Unidos. Senhor Rei do Tráfego, senhor que não é uma pessoa especialista em investimentos, entretanto faz investimentos de volumes muito expressivos todos os dias. Alguma coisa disso já respingou lá no mundo dos anúncios comprados no Facebook? Cara, de imediato, em mídia paga, a gente não percebeu nada por enquanto não, sabe? Mas é certo que nesse cenário, desse mercado, eu acredito que, pensando assim, a Sofia falou sobre a questão de taxação, etc., eu acredito que lá fora o custo para se anunciar ele vai acabar subindo um pouco mais. Então, por exemplo, a partir do momento em que as pessoas elas vão começar, vamos supor, deixar de comprar a Shein e não vai chegar produto da China lá nos Estados Unidos, mais gente vai ter que acabar anunciando. As pessoas vão perceber um mercado mais propício, os anunciantes lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e vão entrar mais forte. Por quê? Uma competição menor. Os grandes concorrentes vão investir um pouco menos, porque eles estão menos competitivos, e aí tende a aumentar o custo para se anunciar ali dentro do ecossistema. A mesma coisa a gente vê aqui também, né? Com a questão da taxação em cima de compras acima de $50, se eu não me engano. Diminui um pouco a competitividade, o que é bom para os donos de negócios aqui, pequenas e médias empresas, que sofreram muito com a competição de Shopee, Temu, Shein, etc., todo mundo entrando nesse mercado e tomando uma fatia gigantesca do mercado, né? A Shein, por exemplo, isso foi uma notícia que já está até ultrapassada, eles devem ter um market share maior do que isso, eles já estavam com 30% do market share de moda feminina no Brasil como um todo. Caramba. Então, para pequenos e médios empresários... Para a indústria nacional, isso foi pesado. É pesado, é muito difícil. Então, essa galera comemorou muito a taxação de compras, de importações, assim, sabe? Eu acredito que vai ser a mesma coisa lá fora.